Olá, alunos e alunas do Colégio Estadual do Espírito Santo. Nossa aula de hoje nós vamos ver como a distribuição eletrônica, aquela sopa de letrinhas 1S, 2S, 2P, como que essa distribuição eletrônica ela vai se relacionar com a tabela periódica e o que ela tem a ver com as propriedades dos elementos químicos. Bora lá? Nós sabemos que elementos de uma mesma família possuem propriedades semelhantes. Além das propriedades, será o que mais eles têm de semelhantes? Vamos pegar um exemplo, vamos pegar a família 2 dos metais alcalinos terrosos e vamos fazer a distribuição eletrônica de cada um dos membros da família 2. Vamos lá descobrir o que eles têm de semelhante, além das propriedades? O berílio é o primeiro elemento da família 2 e possui número atômico 4, ou seja, precisaremos distribuir 4 elétrons. Vamos distribuir os elétrons do berílio de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Traçamos a primeira seta diagonal e preenchemos o nível e subnível 1s com 2 elétrons. Depois, traçamos a segunda seta diagonal e preenchemos o nível e subnível 2s também com 2 elétrons. 2 elétrons no 1s mais 2 elétrons no 2s somam ao todo 4 elétrons. Temos então o berílio com a distribuição 1s2, 2s2. O próximo elemento da família é o magnésio. O magnésio tem 12 elétrons que são distribuídos nos níveis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Depois vem o cálcio com 20 elétrons e a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Depois vem o estrôncio com o número atômico 38, ou seja, com 38 elétrons para distribuir até o nível e subnível 5s2. O bário é o penúltimo elemento que tem 56 elétrons distribuídos até o 6s2. E o último elemento da família 2 é o rádio, que tem 88 elétrons distribuídos até o nível e subnível 7s2. E depois de distribuir todos os elementos da família 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos, o que a gente pode perceber de semelhante ali entre os elementos químicos, a distribuição desses elementos químicos? Se a gente observar, o berílio termina em 2s2. O magnésio termina em 3s2. O cálcio ele vai terminar em 4s2. O estrôncio termina em 5s2. O bário vai terminar em 6s2 e o rádio ele vai terminar em 7s2. Observem que todos os elementos da família 2 terminam com o subnível S2. Ou seja, todos os elementos da família 2 tiveram como subnível mais energético o S2. Lembrando que quando a gente distribui a distribuição de Linus-Pauling, a gente coloca todos os níveis e subníveis em ordem crescente de energia. Então, aquele último subnível que a gente distribui é sempre o mais energético do elemento. Isso vai acontecer com todas as famílias. Elementos de uma mesma família sempre terminarão com o mesmo subnível mais energético. No caso da família 2, todo mundo lá terminou em S2. Vamos ver um outro exemplo de uma outra família para ver se isso realmente acontece. Vamos pegar as famílias dos gases nobres, que é a família 18. Essa é a família 18, composta pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Podemos observar que a partir do neônio, todos os elementos vão terminar com o subnível P6, ou seja, todos esses elementos, com a exceção do hélio, vão ter como subnível mais energético o P6. Tá, tudo bem, professora, eu entendi que todas as famílias terminam com o mesmo subnível, mas na prática, o que isso dá de vantagem? O que isso faz, né? Bom, para a gente tentar entender qual a importância da distribuição eletrônica para o elemento químico, vamos fazer uma comparação com os nossos genes. Em nós, humanos, os genes é que vão determinar as nossas características físicas, por exemplo.
e eles são passados de pais para filhos. Então é normal que numa mesma família a gente tenha características parecidas. Por exemplo, vai ter família que todo mundo vai ter uma orelha grande, vai ter um nariz grande. A minha família, por exemplo, todo mundo é baixinho. Então sempre vai ter famílias com características parecidas, porque os genes determinam isso, né? Às vezes a família é a cara de um, focinho de outro, como esse exemplo aqui. Claro que essa foto aí é montagem, mas de fato a família do Luciano Huck é todo mundo muito parecido com ele, né? Pois bem, e no átomo, o subnível mais energético vai ser o gene, que vai indicar qual família esse elemento pertence. Então, por exemplo, se um elemento termina em S2, eu já sei que ele pertence à família 2. Se um elemento termina em P6, eu já sei que ele pertence à família dos gases nobres. Vamos ver agora na tabela periódica como que cada família termina. Mas fiquem tranquilos que vocês não vão precisar decorar como que cada família termina. Basta pegar um elemento e fazer a distribuição. E aí você já sabe qual é o subnível mais energético de qualquer membro da família em questão. Elementos da família 1 terminam em S1, enquanto elementos da família 2 terminam em S2. Estes elementos, junto com o hélio, formam um bloco especial chamado de bloco S da tabela periódica, pois todos os elementos terminam no subnível S. Já essa parte do meio da tabela é o bloco D. A família 3 termina em D1, a família 4 em D2, a família 5, D3, a família 6, D4, a família 7, D5, a família 8, D6, a família 9, D7, a família 10, D8, a 11, D9 e a última família 12 com D10. Estes elementos formam o bloco D da tabela periódica. Do lado direito da tabela teremos elementos que terminarão em P. Na família 13 terminarão em P1, na 14 P2, na 15 P3, na 16 P4, na 17 terminam em P5 e na última família, com exceção do hélio, todos terminarão em P6. Estes elementos da direita da tabela formam o bloco P da tabela periódica. E por último, não menos importante, estas linhas abaixo da tabela, elas representam o bloco F da tabela periódica. Todos os elementos que estão nessas duas linhas abaixo da tabela vão terminar com o subnível F. Sendo assim, nós podemos esperar 4 grandes grupos na tabela periódica, blocos de elementos. O bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. Quando a gente estiver trabalhando ligação química, por exemplo, nós vamos trabalhar muito o bloco S e o bloco P. O bloco S e o bloco P, eles são chamados de elementos representativos, enquanto elementos do bloco D e do bloco F são chamados de elementos de transição. Os elementos representativos possuem o subnível mais energético na última camada, que é a mais energética. Então, o subnível mais energético coincide com a camada mais energética. Já nos elementos de transição, isso não acontece. O subnível mais energético não pertence à última camada, ou seja, o subnível mais energético não está na camada mais energética. Por isso é chamado de transição. Quando o subnível mais energético representa a camada mais energética, o elemento é representativo. Quando não representa a camada mais energética, o elemento é dado como transição. Vamos pegar como exemplo o magnésio. Ele tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Esse número grandão representa a camada. Nós temos aí a primeira camada com um S2. Depois temos a segunda camada, o 2s2 e o 2p6. A terceira e última camada é o 3s2. O 3s2 também é o último subnível distribuído, ou seja, é o mais energético. Dessa forma, o magnésio é um elemento representativo, pois ele possui o subnível mais energético justamente na última camada, que é a mais energética.
Vamos ver um segundo exemplo, que é o bromo. Ele tem configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Na primeira camada, ele tem um S2. Na segunda camada, ele tem o 2P6 e o 2S2. Na terceira camada, ele tem 3S2, 3P6 e o 3D10. A última camada, que é a quarta, ele tem o 4S2 e o 4P5. Nessa última camada também está o subnível mais energético, o que torna o bromo um elemento representativo. Agora vamos ver o exemplo do ferro. Ele tem configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Na primeira camada do ferro temos 1s2. Na segunda camada temos 2s2, 2p6. Na terceira camada, 3s2, 3p6 e 3d6. Observem que o 3d6 é o último subnível distribuído. Ou seja, ele é o subnível mais energético. Só que a terceira camada não é a última camada. A última camada é a quarta, onde está o subnível 4S2. Então a gente percebe que o subnível energético não coincide com a última camada. Por isso, o ferro é um elemento de transição. Para finalizar, vamos ter que elementos representativos são aqueles que pertencem ao grupo S e ao bloco P da tabela periódica. Em tabelas periódicas mais antigas, essas famílias são denominadas pela letra A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A até 8A. Já os elementos de transição são esses elementos aí no meio da tabela periódica e as duas linhas abaixo, dadas como elementos B, 3B, 4B, 5B. Essa nomenclatura entre A e B da tabela periódica é antiga e já saiu de moda, né? Mas ainda assim costuma ser usada em tabelas periódicas. Então fiquem atentos que elementos de representação representativos são elementos das famílias A, enquanto elementos de transição são elementos da família B. Pois bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Vamos recapitular aí rapidinho o que a gente viu na aula. Nós vimos que as famílias têm propriedades semelhantes. Isso se dá ao fato de que elas terminam com o mesmo subnível mais energético. Elementos cujo subnível mais energético coincide com a última camada são chamados de elementos representativos, que são aqueles da família A, 1A, 2A, 3A. E elementos que não coincidem o último subnível com a última camada são chamados de elementos de transição, que são os elementos que terminam em S, F e D, que é aqueles elementos ali do meio da tabela, da família B, 3B, 4B, 5B, entre outros. Para resolver os exercícios, vocês vão precisar saber muito bem diferenciar quem é a última camada e quem é o subnível mais energético. Então, se você ainda tem dúvida, volta no vídeo, vê de novo e, se preciso, manda uma mensagem para a professora. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lembrar que a gente está numa pandemia. Sempre que vocês puderem, fiquem em casa. Já já a gente volta na nossa aula presencial para eu matar a saudade de vocês.